Olá para você que está nos acompanhando nas mídias da Acaerte. Estamos aqui no estúdio multimídia no Summit Cidades, aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, o coração da capital. Estamos realizando uma série de entrevistas durante todo esse dia, o primeiro dia do Summit Cidades, que está bastante agitado aqui no Centro-Sul. E agora nós temos a honra, de entrevistar ele, que é o gerente de projetos da Divisão de Eficiência Energética da Celesc, o Rodrigo José Hoffmann. Ele é engenheiro eletricista e ele vai falar para nós de um assunto bem importante. Mas antes, olá, Rodrigo José, muito obrigada pela sua participação. Oi, Carol, boa tarde aos ouvintes da Caerte, é uma satisfação para a Celeste vir aqui falar um pouco sobre economia de energia que ajuda a todos os consumidores a poupar um pouquinho de dinheiro no final do mês, né? É, e o friozinho que estava todo mundo, quando é que ele chega? Quando ele chegou, né? E chegou com tudo, né? Então, seu Hoffman, né? O que o senhor pode passar para os catarinenses que estão nos vendo, nos ouvindo em relação à economia, né? Vamos falar do frio da economia, do gasto de energia nesse frio. Isso, Carol. Chegada do frio, geralmente as faturas de energia, as contas de energia, chegam em muitas situações, em muitas residências, a dobrar. Então, com o frio, o que que a pessoa quer? Ela quer ter calor, né? Ela quer se esquentar. E para isso a gente tem alguns vilões, alguns aparelhos dentro das nossas residências que, conforme a gente não se atenta para o uso deles, a gente acaba esquecendo que esse aparelho ele consome muita energia, e quando chega no final do mês a gente toma aquele susto, né? Que a nossa conta de energia aumentou, duplicou, e geralmente bota a culpa na Celesc. E no final, quando a gente vai analisar, não é a Celesc que aumentou a conta de energia, é a gente que deixou de ter cuidado no uso de alguns aparelhos elétricos. Seu Hoffman, quais são os equipamentos no inverno que costumam gastar mais energia? Isso. Carol, a gente tem alguns vilões, que têm um consumo elevado de energia na nossa residência, principalmente agora, no inverno, que esse inverno promete ser muito rigoroso. Nós temos o primeiro, que é o principal deles, tá? Que consome em torno de 25 a 35% da nossa conta de energia, que é o chuveiro elétrico. Então, o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui, ele precisa tomar cuidado com o uso do chuveiro, estimar um tempo de banho em torno de, no máximo, 10 minutos. Eu sei que agora no inverno é muito frio, a gente entra naquele banheiro, o banheiro está gelado, a gente costuma ligar o chuveiro para aquecer o banheiro. Eh, eu sei que é difícil a gente fazer isso, mas uma alternativa que também pode nos ajudar é o uso de um aquecedor, elétrico, que pode nos ajudar nesse conforto, né. No caso que seria um aquecedor elétrico a óleo, né, um aquecedor que é tipo uma bateria térmica, que ela poderia ser utilizada para fazer um pré-aquecimento do nosso banheiro, para possibilitar a gente tomar um banho, confortável, né. Esquentou o banheiro, a gente vai lá, desliga o nosso aquecedor, liga o nosso chuveiro, toma aquele banhozinho rápido de 10 minutos, a gente vai a a economizar energia e também economizar água, porque sempre o banho ele está associado ao consumo da energia elétrica e ao consumo da água também. O senhor estava me falando ali que tem alguns truquezinhos, né, que a gente usa e que acabam, consumindo mais energia. Às vezes não é nem um truquezinho, né, é aquela lâmpada que a gente sai e ficou acesa. Perfeito, boa lembrança. A lâmpada eu costumo associar com uma torneira pingando. Quando tu tem uma torneira de água que ela está pingando, ela te incomoda, ela faz barulho. O que que tu vai fazer? Tu vai procurar um encanador para resolver o problema daquela torneira. Eu tenho uma lá em casa assim, tá. É, então, procurar um encanador para resolver. Uma lâmpada acesa, ela não faz barulho, ela não cheira, só que ela nos propicia um conforto, porque nós temos a iluminação. Só que aquilo nós nos acostumamos com aquilo e a gente sai do ambiente. Quando a gente sai do ambiente e a gente não desliga aquela lâmpada, ela fica como aquela torneira pingando. A torneira pingando, ela vai mexer no teu hidrômetro, aquela água desperdiçada, ela vai ser computada. A energia elétrica é a mesma coisa. Aquela lâmpada que você não apaga, ela vai ser computada lá no seu medidor de energia. Muito bem, nós estamos conversando com o engenheiro eletricista Rodrigo José Hoffmann. Ele é gerente de projetos da divisão de eficiência energética da Celesc. E agora aquela perguntinha que você está aí curioso para saber a resposta.
Seu Hoffman, quais são as dicas, orientações que a Celesc dá, né, para a gente manter o conforto térmico, não passar frio e economizar no final do mês na conta de energia? Isso mesmo, Carol. A Celeste sempre faz as campanhas todos os anos, seja no inverno ou de verão, alertando a população quanto aos vilões do consumo de energia elétrica, né? Qual é o ideal? Qual é o nosso ideal para economizar energia? É tirar todos os aparelhos da tomada. Pronto, tirando todos os aparelhos da tomada, você não gasta energia. Só que não é isso que a Celeste quer. A Celeste quer que você utilize os aparelhos de uma maneira racional, inteligente. Esses aparelhos, chuveiro elétrico, o ar-condicionado, a lavadora de roupa, a secadora de roupa, são aparelhos que consomem muita energia agora nos períodos de inverno. A secadora de roupa, por exemplo, é um consumo muito elevado. E a gente muitas vezes deixa de utilizar o ambiente externo, que é o mais indicado para a gente poder secar a nossa roupa, usando a secadora de roupa. Uma dica muito importante na secadora de roupa é torcer bem as roupas antes de colocá-la na máquina. Então, ou seja, nós vamos lá torcendo, tirando o máximo de água que a gente consegue tirar dessa roupa e colocamos ela no aparelho. Ou seja, e respeitamos o intervalo entre uma fileira de roupa e outra. Assim o ar consegue passar por dentro dessa secadora e ela seca mais rápido. E outro detalhe muito importante sobre a lavadora de roupa seria o filtro da sujeira que fica dentro da máquina. Esse filtro ele precisa ser limpado. Por quê? Porque existe uma bombinha dentro da máquina que você escuta ela fazendo barulho, ela expulsa a água suja de dentro da máquina. Se esse filtro ele está entupido, ele está sujo, essa bomba ela vai ficar mais tempo funcionando. Isso, consequentemente, ele aumenta o seu consumo de energia na máquina de lavar roupa. Muito bem, aí são dicas que eu, você, nós podemos adotar em nossas casas para economizar no final do mês. Nós conversamos aqui com o Rodrigo José Hoffman, ele que é engenheiro eletricista e ele é o gerente de projetos da divisão de eficiência energética da Celesc. Muito obrigada pela sua presença aqui no Summit Cidades. Obrigado, Carol. Obrigado aos nossos ouvintes. E quero dizer que tenhamos uma consciência no uso da energia elétrica para não termos uma surpresa no final do mês com o aumento excessivo da nossa conta de energia. E a Celeste está sempre à disposição quando precisarem. Muito obrigada e continue aí ligadinho nas redes sociais da Acaerte, que nós voltamos com mais entrevistas.